Oi pessoal, vamos agora só corrigir o exercício 7 do Aplicando Conhecimento, que também tem uma abordagem aí usando o transferidor, né? E ele pede para usar o transferidor para montar um relógio analógico, que é o relógio de ponteiros, sobre a figura abaixo, né? Que é uma figura como essa. Inclusive tem um pontinho já nessa figura, né? E eu até coloquei aqui o número 12, porque nós vamos dividir esse círculo, que é contornado por essa circunferência, em 12 partes, já que o relógio de ponteiros, né, a gente sabe que tem 12 pedacinhos aí, como nós vimos até na explicação. E aí nós vimos também que a circunferência toda, né, pode ser, ela é dividida, a circunferência do relógio, ela é dividida em 12 partes de 30 graus em cada parte. Cada arquinho tem 30 graus, porque o giro completo corresponde a 360 graus. Se nós dividirmos 360 graus por 12, que são 12 pedacinhos, nós temos aí 30 graus por pedacinho. Então, cada ponteiro do relógio, ele percorre de um número para o outro um arco de 30 graus, tá certo? E aí, como que nós vamos distribuir isso, tendo em vista que nós temos essa figura aqui? E aí o exercício pede para reproduzir isso nessa circunferência, né? Nessa linha, e além disso, indicar aí a hora, 10 horas e 30 minutos, simulando, né, um horário aí no relógio analógico. Então, para fazer isso, a gente vai iniciar, né, medindo. Eu vou dividir esse círculo em 4 partes, tá? Para fazer isso, eu vou usar uma reguinha aqui e vou, com base nesse pontinho, ó, eu vou medir a distância. Aliás, antes de medir, eu vou usar a régua para traçar, para dividir esse círculo ao meio, tá? Mais ou menos aqui, a gente divide o círculo ao meio aqui, tá? Uso o lápis, passo um traço assim, não muito forte, tá bom? Para dividir ao meio. Aí com isso a gente marca um pontinho aqui embaixo, que eu já sei que é o pontinho que representa no relógio número 6, né? Aí, a partir daí, vamos medir essa distância aqui, porque eu vou dividir em 4 partes. Então, eu vou medir a distância de um pontinho até outro que eu criei. Então, eu vou colocar o 0 num pontinho e vou medir aqui, né, essa distância, que vai ser a distância que você vai observar ali no desenho do livro, né? Se eu não me engano, no livro vai dar 4 centímetros. Você pega a metade e marca aqui bem no meio da sua linha, da linha que você traçou. Então, quando você marca aqui a metade, né, esse pontinho aqui bem no meio, você tem uma referência já para traçar uma linha aqui horizontal, que aí sim vai dividir o nosso círculo aqui em 4 partes, tá certo? Tudo que a gente está fazendo, claro que assim, usando uma precisão, mas muito aproximadamente também, nessas linhas tal, mas para a gente ter uma noção aí de como dividir isso em 12 partes. Muito bem, quando nós dividimos aqui o nosso círculo inicialmente em 4 partes, nós temos então o número 12, o número 6, aqui nós sabemos que no relógio seria o número 3, e aqui nós sabemos que no relógio seria o número 9, tá certo? Muito bem, aí entra o transferidor. Então, o transferidor, a gente vai pegar essa ponte, esse risquinho aqui, para colocar bem no centro desse círculo, né? Então, nós vamos colocar ele no centro, vamos alinhar o transferidor aqui com a linha horizontal que nós acabamos de traçar. Aí nós vamos observar que, ó, bem onde eu marquei o número 3 aqui, nós temos o 0, né, o 0 grau. E aí nós vamos contando de 30 em 30. 0, 10, 20, 30. Eu vou marcar um risquinho aqui, ó.
e já sei, já marco o pontinho na circunferência. Aí de 30, o próximo seria 40, 50, 60. Ó, também já, ó, olha como eu já dividi. Esse pedaço do círculo já está dividido em 3 partes. Então eu já consigo determinar aqui o número 1 e o número 2. Certo? Vamos para o outro lado agora. De novo, vou colocar o risquinho do meu transferidor aqui, ó, nesse pontinho. Vou alinhar na horizontal de novo, só que eu vou olhar para esse lado agora. E aí, aqui eu vejo já 180 graus, mas na linha de cima eu vejo 0 graus. Só que está um pouco mais distante. Então, como nós sabemos que é de 30 em 30 graus em 30 graus, a gente a partir de 180 vai tirando 30. Ó. 180, 170, 160, 150. Então, é aqui que eu vou marcar o meu pontinho aqui, os 150 graus. 150 menos 30, 120. Então, 150, 140, 130, 120. Então, é no 120 que eu vou marcar o próximo pontinho. E dessa forma eu tenho esse próximo pedaço do círculo também dividido em 3 partes. Ou esse arco, né? Esse pedaço aqui da circunferência também dividido em 3 pedaços. Vocês percebem que tem hora que eu falo em circunferência, tem hora que eu falo em círculo. Quando eu penso na circunferência, eu penso na linha. Quando eu penso no círculo, eu penso na superfície de dentro da circunferência, além da própria linha, tá bom? Muito bem. Na parte de baixo, nós vamos fazer a mesma... e só aqui, né? Só lembrando, se aqui é o número 9, aqui é o número 10, aqui é o número 11, tá certo? Agora vamos na parte de baixo, ó. Percebam que eu vou virar o meu transferidor. O risquinho ainda continua ali no pontinho, no centro. Vou alinhar aqui na linha horizontal e vamos marcar. Inclusive dá para marcar até direto aqui, ó, de 0 grau, né? Olha, aqui já está pegando 0 grau. Então 0, 10, 20, 30, aqui mais ou menos eu coloco o pontinho aqui. 30, 40, 50, 60, mais ou menos eu coloco o pontinho aqui. Muito bem, aí nós temos, aqui também desse lado dá para fazer a mesma coisa, só que aqui eu posso me referir a 180 graus e vou diminuindo 30 graus. 180, 170, 160, 150, certo? Eu coloco um pontinho aqui, 150, 140, 130, 120 e coloco outro pontinho aqui. E pronto, certo? E aí eu tenho então na sequência o número 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Prontinho, nós dividimos a circunferência, colocamos 12 pontinhos na circunferência. E de um pontinho para o outro nós temos um arco de circunferência que corresponde a uma medida de 30 graus. Tá bom? Se nós pensássemos no círculo, nós poderíamos dividir esse círculo em 12 fatias, em 12 pedaços, que teria um arco também de 30 graus. Muito bem, dessa forma nós reproduzimos o relógio analógico, né? Como ele é dividido. Agora ele está pedindo aqui para a gente determinar, para a gente marcar a hora 10 horas e 30 minutos, né? E indicar a medida dos ângulos formados entre os ponteiros. Então, 10 horas e 30 minutos, nós sabemos que assim, quando o ponteiro maior ele percorre uma volta completa da circunferência do relógio, o ponteiro menor, que é o ponteiro das horas, caminha de um número para o outro, não é? Então, o ponteiro maior é o ponteiro dos minutos, o ponteiro menor é o ponteiro das horas. Então, se o ponteiro maior caminhou uma volta completa de 12 a 12, o ponteiro menor vai caminhando e ele caminha de forma a mudar de um número para o outro, de uma hora para outra. Ou seja, durante 60 minutos se passaram uma hora, tá certo? Agora, no nosso caso, quando o ponteiro maior, que é o ponteiro dos minutos, não chega
a percorrer uma volta completa, ou melhor, ele percorre meia volta, né, 10,5, então ele vai estar aqui, ó, o ponteiro maior. Eu até vou desenhar aqui bem forte para a gente, olha só, o ponteiro maior do relógio, ele saiu do 12, que é o ponteiro dos minutos, ele saiu do 12 e fez isso aqui, ó, durante 30 minutos, ele parou aqui. Mas o ponteiro menor, a gente sabe que se fosse um horário, por exemplo, exato, às 10 horas, o ponteiro menor estaria no 10, exatamente no 10, e o ponteiro maior estaria no 12, exatamente. Mas como o ponteiro maior percorreu 30 minutos, o ponteiro menor ele não vai estar exatamente no 10, às 10 horas e 30 minutos. Ele vai ter percorrido metade desse arco de 10 a 11, certo? Porque o ponteiro menor não fica paradinho, não é do nada que ele pula do 10 para o 11, né? Quando passa uma hora. Na verdade, o ponteiro menor ele se movimenta em função do ponteiro maior, que é o ponteiro dos minutos. Então, conforme o ponteiro dos minutos caminha, o ponteiro das horas também caminha em direção ao próximo horário. Então, quando o ponteiro maior está no 30 minutos, que é metade de uma volta, o ponteiro menor ele sai do ponto 10, né, das 10 horas, e vai até a metade aqui, entre 10 e 11 também, porque se passaram meia hora, né? Então, nós vamos pensar o seguinte, olha, nós vamos colocar aqui, vamos marcar um pontinho entre 10 e 11. Nós sabemos que esse arco, entre um ponto e outro, ele compreende um ângulo aqui de 30 graus. Então, entre 10 e 11, a metade são 15 graus. A gente vai fazer meio aqui no olhômetro, um risquinho, só para a gente marcar e simular o nosso ponteiro, tá certo? Menor, ó. O ponteiro das horas, né? Ó. Então, às 10 horas, veja, às 10 horas e 30 minutos, o ponteiro das horas estará entre 10 e 11 exatamente, né? E aí, qual é a pergunta do problema também, né? Quais são os ângulos formados entre os ponteiros do relógio? Então, nós queremos essa medida, ó, esse ângulo aqui, que seria o ângulo menor, né, formado, ó, esse ângulo, e nós queremos esse também, ó. Veja, nós queremos esse de fora também, hein? Olha só, certo? Então, qual é a medida? Quais são as medidas, tanto do ângulo vermelho que eu indiquei pelo arco vermelho, quanto o ângulo que eu indiquei pelo arco verde? Então, fica fácil de determinar isso agora. Por quê? Porque nós sabemos, ó, vamos pelos ponteiros do relógio. Aqui vamos pegar a medida do ângulo indicado pelo arco vermelho. Então, nós temos de 6 até 7, 30 graus, de 7 até 8 mais 30, são 60, de 8 até 9 mais 30, são 90. Então, aqui são 90 graus, 90 mais 30, de 9 até 10 são 120. Agora, de 10 até 11 a gente não chega a contar, nós vamos contar de 10 até a metade aqui para chegar no 11. Então, de 6 até 10 nós temos 120 graus, 30, 60, 90, 120, mais metade de 30, 120 mais 15, 135 graus. Então, a abertura formada pelos ponteiros do relógio, a menor abertura é de 135 graus, certo? Agora, a abertura em verde, o giro completo é 360 graus. Então, se a abertura que está indicada pelo arco vermelho é de 135 graus, quanto falta para 360 graus? É o que corresponde à abertura maior entre os ponteiros do relógio, que está indicada pelo arquinho verde. Então, se nós fizermos aqui 300 opa, vocês não estão vendo agora aqui, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Se nós fizermos 360 graus menos 135 graus, nós temos exatamente
225 graus, que é o que corresponde à medida do ângulo maior, tá certo? Ou nós podemos contar também, olha, de 6 até 11, né? O arco aqui correspondente do número 6 até o número 11, mais 15 graus. Ó, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 até o 11. 210 mais a metade até chegar no 10, antes de chegar no 10, 210 mais 15, 225 graus, tá certo? Então é dessa maneira que a gente pensa esse exercício. Por isso que, né, eu preferi gravar para vocês ficarem com bastante aí detalhes em relação a essa resolução, tá bom? Qualquer dúvida a gente vai esclarecer na aula. Muito obrigado aí, um abraço.